Olá, criançada! Vamos ouvir uma história bíblica? José, um filho muito amado de Jacó e Raquel. Jacó foi morar com seu tio. Lá ele se casou e formou uma família. Ele tinha 12 filhos. Um dos filhos de Jacó se chamava José. Quando José nasceu, Jacó estava velhinho. Por isso, foi uma grande alegria para Jacó o nascimento de José. Os irmãos mais velhos tinham muita inveja disso. Um dia Jacó deu a José uma roupa muito bonita, toda colorida, uma túnica. Ah, que ciúme sentiram os irmãos dele! A maioria das túnicas iam até os joelhos, possuíam mangas curtas e eram de uma cor apenas. Porém, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza, mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e bem colorida. A túnica tornava a certeza de que José era o filho favorito de Jacó. Para os irmãos, isso era inaceitável. Além disso, José lhes contava os sonhos que tinha. Um dia ele contou: eu sonhei que estávamos armando os molhos de trigo. O meu molho de trigo se levantou e os de vocês se curvaram diante do meu molho. Os irmãos de José, ouvindo isso, ficaram com mais raiva ainda e disseram: por acaso está dizendo que reinarás sobre nós e dominarás realmente sobre nós? José não entendeu que os irmãos dele não queriam ouvir os seus sonhos e continuou contando. Outra vez eu tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando José contou isso para seus irmãos e seu pai, o seu pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Os irmãos tinham ciúme. O pai Jacó, no entanto, considerava aquelas coisas consigo mesmo. Até que um dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho em Siquém. José estava com 17 anos. Era um belo rapazinho. Ele ficava sempre junto a seu pai Jacó. Gostava de ajudá-lo. Um dia, Jacó falou para ele: José, seus irmãos estão longe com as ovelhas. Vá buscar notícias deles para mim. José obedeceu e foi. Um homem que encontrou José vagando pelos campos à procura de seu irmão lhe perguntou aonde ele estava indo. Quando José lhe falou, ele disse: eu ouvi eles dizendo que iam a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram chegar, começaram a falar entre si: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-los numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Mas logo que chegou José, seus irmãos pegaram, despiram ele daquela túnica que seu pai havia lhe dado. Eles estavam com muita inveja de José. Pegaram e colocaram em um poço sem água. E ficaram discutindo entre si o que fazer com José. Enquanto isso, José gritava desesperado dentro do poço: irmãos, irmãos, tirem-me daqui, irmãos! José gritava desesperadamente por socorro. José achava que estava sozinho, porém Deus estava com ele. Apenas era um propósito de Deus, pois lá na frente, aquilo tudo iria se transformar em uma grande bênção. No momento, José não conseguiu entender. Imagina como foi difícil para José passar a noite naquele poço escuro. Mesmo que não tivesse água, talvez tivesse algum animal, algum bicho peçonhento, ou mesmo aquele escuro.
Se José tivesse medo de escuro? Ah, sei não, hein? Acho que José sofreu muito, viu? E aquela deve ter sido a maior noite da sua vida. Mas quando o dia amanheceu, os irmãos de José viram chegar uns vendedores de perfumes, bálsamos, incenso, mirra e outras coisas. Eles vinham de camelos. Então, eles tiveram uma ideia. Judá, que era um dos irmãos mais velhos, não concordava com a ideia de fazer algo com o menino. Ele era inocente, afinal. E disse para os seus irmãos: não podemos pôr a mão sobre esse menino. Ele é nosso irmão, afinal. Vamos vender para a caravana desses mercadores. E foi então que eles venderam, por algumas moedas de prata, o próprio irmão. José foi retirado do poço e levado para o Egito. E o irmão de José, Rúben, que tentou protegê-lo, dando a ideia de colocá-lo na cisterna, isso porque ele queria livrar o menino das mãos dos seus irmãos e depois retirá-lo e devolvê-lo ao pai. Quando ele viu que o irmão não estava mais lá, ficou desesperado. A Bíblia conta que eles tiveram a ideia de matar um cabrito, pegar a roupa, a túnica talar de José, sujar de sangue do animal e levar ao pai do menino para dizer que um animal selvagem o matou. E foi isso que fizeram quando voltaram para casa. Mentiram para seu pai, disseram que uma fera havia matado José. Jacó chorou muito, pensando que seu filho tinha morrido, rasgou suas vestes. Foi muita tristeza naquele dia. Foi um dia muito triste, eu imagino. A Bíblia conta que José foi levado pelos mercadores para um país chamado Egito. Lá ele foi vendido como escravo. Foi vendido para um homem muito importante chamado Potifar. Mas José não esqueceu de Deus. Trabalhava bem e fazia tudo muito direitinho. Ele trabalhou para Potifar bastante tempo. Potifar gostou tanto do trabalho de José que ordenou: você, José, vai tomar conta de tudo em minha casa. Todos os meus empregados devem obedecer às suas ordens. Deus não abandonou José e o ajudava em tudo que ele fazia. Deus honrava José e José era reconhecido por todos como um rapaz direito que fazia tudo perfeitamente, obediente ao seu senhor Potifar e principalmente obedecendo ao seu Deus. Ele orava ao seu Deus. Ele não esqueceu do que Deus era para os seus pais, para os seus avós. José também amava Deus. Como seu pai, José se tornou o braço direito de Potifar. Mas um dia, a mulher de Potifar inventou uma grande mentira sobre José. Potifar, para obedecer às leis daquela época, apesar de gostar muito de José e acreditar em José, teve que se submeter aos caprichos da sua mulher e mandou José para a prisão. Que injustiça! Mas José sabia que Deus ia ajudá-lo, apesar de tudo que estava acontecendo. Quando José ainda estava na prisão, o rei do Egito teve um sonho muito perturbador, muito esquisito também. E o rei ficou muito preocupado com aquele sonho. Então pediu que os sábios explicassem o sonho, mas ninguém conseguiu entender o estranho sonho do rei. Foi então que o copeiro do rei falou: ó rei, eu sei de um moço que pode ajudar o senhor. É José, o moço que está na prisão. Ele sabe interpretar sonhos muito bem. O rei mandou chamar José e contou-lhe o sonho. Quando José chegou no palácio do rei, fez questão de deixar bem claro para o rei que as interpretações dos sonhos vêm de Deus e não dele. Ele não se exaltou, ele foi humilde e reconheceu que a glória seria de Deus e de ninguém mais. E não é que Deus deu a interpretação do sonho a José? O menino entendeu todinho o sonho e aí começou a falar para o rei. Nesse sonho, ó rei, Deus está avisando que vai haver um tempo de muita fartura e depois virá o tempo de muita fome mesmo.
E José ainda deu umas boas ideias para o rei. O rei do Egito então falou para José: seu Deus lhe deu muita sabedoria, José. Você será o governador de todo o Egito. Apenas eu serei mais do que você aqui na minha terra. E foi assim que as coisas mudaram para José. Agora ele era a pessoa mais importante do Egito, depois do rei, é claro. Por isso, enquanto a fome não chegava, ele ajudou o povo do Egito a guardar alimentos. Encheu muitos armazéns com toneladas e toneladas de cereais. Assim, quando chegaram os anos de fome, havia muita fartura. Porém, em todos os outros lugares havia falta de alimentos, menos no Egito. Na terra de Canaã também havia fome. A família de Jacó ficou sem alimentos em suas casas. Os irmãos de José resolveram ir para o Egito à procura de cereais para não morrerem de fome. José também se casou com uma moça muito bonita chamada Asenate e tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. E o nome de José também foi mudado para Zafnat Paneah. Quando os irmãos de José chegaram no Egito em busca de alimentos, José não falou de imediato quem ele era. Observou seus irmãos e percebeu que eles haviam mudado. Já não eram maus e se preocupavam uns com os outros e com seu pai. Foi então que José decidiu revelar quem ele era, e seus irmãos ficaram com muito medo. Logo se ajoelharam, pediram perdão, mas José não estava preocupado com isso. Ele só queria saber como estava seu pai e os seus irmãos que ficaram em casa com seu pai. O seu irmão Benjamim era o mais novo e José estava com muita saudade. Jacó, ou Israel, pôde então conhecer seus netos, os filhos de José, seu filho predileto. José mandou buscar toda a família e todos foram para o Egito. Agora, que alegria! Estavam todos juntos novamente. E se você gostou dessa história, se inscreva no canal para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima história. Tchau!